Salve, salve galera! Uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. O tema de hoje é Nova República. Dentro da Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais, nós vamos estudar na aula de hoje o governo FHC, que vai de 95 a 2002. Vamos nessa? Bom, para a gente falar um pouco sobre o FHC, nós precisamos entender o que o FHC fez para ele conseguir chegar ao comando do país. Ele era um importante político brasileiro desde a década de 70 e 80, né? Mas também foi o grande agente do Plano Real, porque ele era o ministro da Fazenda da época do Itamar Franco e ele ganhou todos os bônus por ter sido o mentor do Plano Real. Então ele gozava de alta popularidade e, consequentemente, conseguiu derrotar o Lula na eleição pela segunda vez, né? Primeiro ele tinha sido derrotado, o Lula tinha sido derrotado pelo Fernando Collor e a segunda vez pelo FHC. E aí então ele começa a governar com uma alta popularidade e seguindo à risca a cartilha do plano que ele criou, que era um plano dentro das características neoliberais do governo, tá? Bom, o FHC consegue fazer uma unificação entre o empresariado do Sudeste, né? E também as elites nordestinas, sobretudo liderada pelo Antônio Carlos Magalhães, que é um político tradicionalíssimo do Nordeste. É bom a gente lembrar que o governo FHC ele intensifica o processo de neoliberalização, né? ou seja, de inserção do Brasil no neoliberalismo. Né? O Plano Real ele vai ser concretizado e consolidado no governo FHC, que viabilizava a privatização das empresas estatais, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que foi alvo de uma polêmica, justo que ela tinha sido vendida para um preço que era considerado pelos especialistas muito menor do que o valor de mercado. Então, obviamente que essas vendas, tanto da Vale do Rio Doce como de empresas de telecomunicação, foi alvo de disputas, de críticas de setores da oposição e de setores do jornalismo brasileiro, principalmente por conta desses baixos valores, né, que foram privatizadas. Ou seja, todos os recursos da privatização dessas empresas foram necessariamente para tentar sustentar a estrutura desse Plano Real. Ao mesmo tempo, visto que o Brasil entrava nessa globalização, nesse cenário global, né, de abertura da sua economia para as grandes potências capitalistas, o Brasil também vai tentar viabilizar acordos econômicos com países vizinhos, para tentar escoar também a sua pequena produção industrial para esses países. Como é o caso, por exemplo, da consolidação do Mercosul, né? Que, sobretudo, o FHC vai tentar criar uma estrutura necessária para viabilizar o escoamento de produtos manufaturados para o Paraguai e para a Argentina. Inclusive, esse é um bloco econômico que o Brasil pertence até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, havia também uma tentativa e uma força política dos Estados Unidos para tentar criar um bloco econômico na América toda, cujo objetivo era os Estados Unidos vender os seus produtos manufaturados para esses países e também, de certa forma, estreitar as relações de comércio com os países da América Latina. No entanto, quando o FHC, que era um adepto desse bloco, começa a dar sinais claros de que esse bloco pode sair, né, pode rolar, é óbvio que setores da esquerda e setores nacionalistas do Brasil passaram a protestar. Por quê? Porque eles percebiam naquele momento que essa entrada de produtos manufaturados dos Estados Unidos sem taxas alfandegárias aqui no Brasil poderia enterrar de vez a produção industrial brasileira. E o segundo ponto é que eles sempre sabiam que as exportações do Brasil para entrar nos Estados Unidos sempre era alvo de muitas medidas sanitárias, fazendo com que essas medidas sanitárias encarecessem demais o produto do Brasil, como se fosse uma taxa alfandegária de forma indireta. Ou seja, para vender produtos sem nenhuma restrição, para comprar os produtos brasileiros, várias restrições. Então essa ALCA foi motivo de muito protesto não só no Brasil, mas também em vários países da América Latina, e ela não saiu do papel. Tá? O resultado que a gente tem aí, né, desse cenário do Brasil, né? Nós temos uma alta taxa de juro, principalmente para viabilizar o investimento externo, para atrair o capital estrangeiro para investir no Brasil, porque ele geraria uma lucratividade gigante, né? E o Brasil, obviamente, para manter esse dólar aqui,
para manter seguro o real. Consequentemente, o Brasil vira o país da especulação. Como todo país da especulação, nós também mantivemos uma alta concentração de renda e um aumento da desigualdade. Principalmente por que o aumento dessa desigualdade? Porque a entrada de produtos externos sem tarifas alfandegárias destruía o parque industrial brasileiro. Então traz junto com isso um processo de desindustrialização do Brasil, fruto da industrialização desenvolvida durante a ditadura militar, durante a era Vargas também. E o segundo ponto é que os grandes investidores brasileiros preferiam colocar dinheiro no banco, especulando, visto que as altas taxas de juros eram gigantescas, né, eram mais rentáveis, do que tentar arriscar produzindo alguma coisa no Brasil, do que criando uma indústria no Brasil. Ou seja, nós temos uma concentração de renda, temos, de certa forma, um aumento da desigualdade e nós temos aí, de certa forma, um aumento do desemprego. Mas mesmo assim, com o dólar baixo, R$1 para $1, a classe média, essa população do centro-sul brasileiro estava muito satisfeita com aquilo que elas estavam consumindo, visto que essa entrada de tecnologia jamais foi vista no Brasil. Então essa classe média estava otimista, empolgada, enquanto que ao mesmo tempo a situação no sertão nordestino era muito drástica. E essa tensão não foi tão realizada assim pelo FHC, porque ele teve pouca ação no campo social. Ele estava preocupado em depositar o seu capital político, fruto do Plano Real ainda, para tentar aprovar uma emenda à Constituição de 88, que era a emenda da reeleição. Ou seja, reduzir o mandato de 5 para 4 anos e, consequentemente, possibilitar uma dupla candidatura, né? Se candidatar de novo depois de uma eleição já conquistada. É claro que para ele conseguir essa aprovação, ele viabilizou também essa emenda constitucional aos governadores e aos prefeitos. E isso fez com que os parlamentares dentro do Congresso fossem pressionados para aprovar. Mas há também indícios de que teve muita compra de voto dos parlamentares dentro do Congresso, visto que era interesse imediato desses políticos tradicionais se permanecerem no Congresso. FHC diz que houve compra de votos, mas não foi ele que realizou. Foram governantes, foram governadores e foram prefeitos. Já a oposição ao FHC diz que essa espécie de compra de voto foi realizado pelo próprio PSDB. O que não há é uma investigação profunda sobre isso. Resultado: nós temos aí então uma aprovação dessa PEC da reeleição, então está aprovado, o FHC pode concorrer novamente à reeleição e, consequentemente, para tentar acalmar esse pequeno distúrbio econômico que teve, o FHC empresta mais dinheiro do FMI. E aí então ele está preparado para enfrentar uma eleição novamente, com uma popularidade, sobretudo, muito alta no centro-sul do Brasil. E, novamente, né, ele encontra como adversário o Lula, que já tinha enfrentado uma vez o Collor, tinha perdido, enfrentado a primeira vez o FHC, tinha perdido, e também ele perde a terceira vez aí a presidência da República e a segunda para o FHC. E aí então nós temos o segundo mandato do FHC, onde a bomba explode. Por que explode? Porque os estados eles estão arrecadando cada vez menos, porque nós não temos um estímulo à produção e temos um aumento do desemprego. E o estado de Minas Gerais, liderado pelo Itamar Franco, que tinha sido presidente e ganhou para ser governador de Minas, ele declarou a moratória da dívida. O que é a moratória da dívida? Que não ia pagar a dívida que Minas tinha com o Brasil. E isso veio para os 4 cantos do mundo. E os credores internacionais ficaram com medo do Brasil não pagar. Então o que aconteceu? Houve uma fuga de capital do Brasil rapidamente. E essa fuga de capital do Brasil fez com que a moeda brasileira fosse muito desvalorizada. E em poucas semanas, a moeda que era R$1 para $1 foi R$3 para $1. Ou seja, nós temos agora, né, uma classe média que começa a ficar insatisfeita porque ela não consegue, com o mesmo real, comprar os produtos lá fora. E, consequentemente, tem uma dificuldade na importação. Ao mesmo tempo, nós não temos um plano do FHC para a industrialização do Brasil.
né? Ou seja, ele tenta seguir uma cartilha econômica internacional para novamente tentar atrair esses investimentos para o Brasil. E qual é essa cartilha? A cartilha é de pegar mais empréstimos com o FMI, aceitar o consenso de Washington e viabilizar um enxugamento de gastos e fazer o superávit primário. Ou seja, arrecadar mais do que gastar. Quando você arrecada mais do que gasta, você cria a atenção especial desses investidores estrangeiros para que você tenha recurso para pagar a dívida que vocês têm com ele, tá? Só que só isso não bastava. O que o FHC fez além disso? Criou um novo imposto. Ele disse que era um imposto provisório sobre movimentação financeira. A CPMF seria provisório. No entanto, essa CPMF, esse imposto, ele incidia sobre todas as movimentações financeiras. E isso, novamente, trouxe o descrédito, né, do governo FHC. Ele perdeu popularidade mais uma vez. Além disso, como cereja do bolo, o sistema de privatização, sobretudo das companhias elétricas do Brasil, não trouxe a inovação tecnológica esperada, visto que essas empresas compraram as estatais, não investiram em reformulação de tecnologia e aumentaram as tarifas da energia elétrica no Brasil. O que aconteceu foi que essas estatais, elas ficaram paradas no tempo na tecnologia e elas não conseguiam abastecer, obviamente, essa população brasileira que crescia. Então o resultado que nós vamos ter são apagões no Brasil todo e também no Sudeste, que era o eixo produtivo e industrial do Brasil. Então há uma queda gigantesca na popularidade do FHC por conta do preço do dólar alto comparado ao real. Nós temos aí novos impostos, pouco investimento na área social, austeridade fiscal e privatização das empresas estatais. E além do mais, nós temos uma intensificação de protestos contra o FHC, sobretudo liderado pelo movimento dos trabalhadores sem terra, que chegaram a ocupar uma fazenda do FHC para pressionar o FHC pela reforma agrária, para tentar superar a crise de desemprego no Brasil e superar a miséria. No entanto, o FHC inviabilizou a reforma agrária e decidiu seguir novamente a cartilha internacional, aprovando uma lei de responsabilidade fiscal que era, na verdade, um aceno ao capital estrangeiro. Ou seja, deixando na Constituição de 88 que o presidente da República que sucedesse ele, inclusive no restinho de mandato dele, não podia gastar mais do que arrecadar sem aprovação do Congresso. Ou seja, isso era um aceno para o capital estrangeiro, dizendo: olha, nós vamos tentar colocar as contas em dia para pagar a dívida externa brasileira. Tá? O resultado disso é um plano de austeridade, porque ao mesmo tempo que você precisa gastar menos, você vai investir menos, né? E o Lula começa a crescer nas pesquisas eleitorais, principalmente porque a circunstância econômica é favorável a ele, crítica ao PSDB, crítica ao legado do FHC, e o Lula então decide adotar uma nova estratégia política que não foi feita por ele nas outras 3 eleições. Qual é? É o abandono do radicalismo e a construção de um grupo que dê suporte ao PT dentro da estrutura capitalista. E esse grupo era pautado por um empresário, uma liderança empresarial no Brasil, que era o José Alencar, que foi ser vice na chapa do Lula, que era um grande empresário multimilionário do setor têxtil brasileiro. Além do mais, o Lula contrata um marqueteiro de nível internacional, que é o Duda Mendonça, que vai bolar toda a estratégia pautada no marketing político do Lula. O Lula abandona os discursos agressivos, o discurso radical, apara bem a barba, né, e escreve uma carta ao povo brasileiro, dizendo que ele não tinha como objetivo planificar a economia e tinha como objetivo aceitar as estruturas capitalistas e de gerenciamento da estrutura capitalista. A esquerda mais radical chamou essa carta ao povo brasileiro de carta aos bancos do Brasil, como se fosse uma crítica dizendo aos bancos que ele não ia estatizar os bancos e que ele não ia estatizar as empresas privadas do Brasil. Então, ele vai com certa aceitação no empresariado, com certa aceitação na mídia, né? Certa aceitação, não tem
a hegemonia, óbvio que não, e muito apoio popular. E ele vai disputar então com o então ministro da Saúde do FHC, que era o José Serra, que tinha feito duas grandes realizações, que era o combate à AIDS efetivo no Brasil, que caiu a um número bastante importante, e também a criação dos genéricos, que eram remédios de baixo custo, que tirava da mão das grandes farmacêuticas do mundo, viabilizando para que as pessoas mais carentes pudessem ter acesso a esses remédios e conseguir superar suas mazelas. Então ficou sendo chamado aí o Lulinha Paz e Amor, com aliança com o PL, que era um partido de empresários, né, versus o Serra. E o resultado disso é a vitória do Lula, a vitória do PT e, consequentemente, um primeiro governo do Partido dos Trabalhadores na esfera federal. Visto que nas esferas municipais, sobretudo em São Paulo, já na final da década de 80 e início da década de 90, uma prefeita governou a cidade de São Paulo, já do PT, que era a Luísa Erundina, certo? Então, Lula vai ser o presidente, pegando o Brasil, de certa forma, com uma conturbação política, conturbação econômica também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Valeu!